Um bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto para nossa meditação hoje, no nosso devocional, está em Mateus, capítulo 5, no versículo 21 até o versículo de número 26. Diz assim a palavra: Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo no inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que tem uma rixa com teu irmão, ou alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerrem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último ceitil. Eu quero aproveitar essa palavra de hoje para analisar como está a nossa relação com pessoas. Como nós nos relacionamos com pessoas? Às vezes parece que é mais fácil servir a Deus no isolamento da nossa casa, no isolamento da nossa família. Às vezes parece que é mais fácil servir a Deus, criamos essa imagem, é mais fácil servir a Deus longe das pessoas, sem conviver com elas. Pessoas são sinal de problema, pessoas são sinais de dificuldade, pessoas são sinais de turbulência, porque conviver não é fácil. Olha bem o que a palavra diz. Se tu trouxeres uma oferta diante do altar e te lembrar que tem uma rixa com alguém, ou que alguém tem sentimento contigo, dá para entender que a causa do problema sou eu, é a gente. A gente é responsável de resolver esses problemas que nós arrumamos na vida em termos de relação de pessoas. A Bíblia fala assim: deixa a tua oferta, vai lá, reconcilia-te primeiro, depois volta e apresenta a tua oferta. Jesus falou assim: acerta essas coisas com o teu adversário enquanto você está no caminho. Por quê? Porque enquanto há vida, há esperança. Enquanto as pessoas estão vivas, há possibilidade de nós perdoarmos e de sermos perdoados. Depois que essas pessoas morrem, o acesso a essa pessoa, ele termina. E nós precisamos, então, aproveitar enquanto estamos no caminho para corrigir esses cismas que nós causamos à nossa vida. A Bíblia diz assim, olha, o teu adversário pode te entregar ao juiz, o juiz te entrega ao oficial, te encerram na prisão, e você não sai de lá enquanto você não pagar o último ceitil. A gente pensa, aqui não está falando do inferno, não, está falando das consequências da inimizade. Está falando do que nós podemos receber como punição ainda nessa vida. Existem pessoas com portas fechadas, existem pessoas doentes, existem pessoas que não saram nem mesmo através da oração, porque estão com o coração repleto de mágoa, repleto de ódio. A Bíblia diz o seguinte: se nós odiarmos o nosso irmão, nós somos classificados por Deus como homicida. Não adianta nós dizer que nós amamos a Deus e odiamos pessoas. Se nós amamos a Deus, primeiro nós temos que amar pessoas. Não dá. Não consigo perdoar. Tu não está apto para o céu. Tu não está apto para o reino de Deus. Porque o perdão, ele é entrada para o reino. Não conseguiríamos ser cristãos se Jesus não manifestasse em nós o seu perdão. Às vezes nós achamos que os outros é a causa dos nossos problemas. Mas se nós formos mais sinceros com a gente mesmo, a gente vai perceber que muitas das vezes nós somos a causa do problema. Como é difícil admitir isso? Como é difícil aceitar que nós criamos um cisma entre pessoas? Às vezes nós somos chatos demais.
Às vezes nós falamos demais. Às vezes nós criamos o nosso juízo próprio sem tentar entender o lado das pessoas que convivem com a gente. Olha bem, é impossível ter relação com Deus se nós não conseguimos manter boas relações pessoais com os amigos, com os irmãos e com as pessoas. Às vezes nós achamos que nós não podemos sofrer o dano material, não podemos engolir uma ofensa, não podemos suportar uma palavra, não podemos superar uma calúnia, não podemos encarar uma mentira que disseram contra nós. Só que, se nós não dermos conta de fazer isso, também não entraremos no céu. Ainda podemos colher consequências nessa vida, desse sentimento de inimizade que nós cultivamos. A Bíblia diz assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Todos nós vamos nos preocupar com isso. E eu te pergunto, tu tens mágoa de alguém? Quanto tempo? Quantos dias? Jesus se preocupa com dias. Mas tem pessoas que são semanas, meses e anos corroendo uma mágoa no coração. Não se engane, você ou quem estiver alimentando esse tipo de coisa no coração está cortado do relacionamento com Deus. As orações não sobem, a salvação não é real e as consequências vêm. A pior delas é que nós não poderemos entrar no céu. Estamos ainda no caminho, ainda há tempo de resolver esses problemas. É tão bom ter uma vida tranquila, livre desse tipo de coisas. E nós precisamos tomar cuidado com o que nós fazemos com as pessoas, como nós agimos com as pessoas. Diz uma história que um certo homem levantou calúnias terríveis contra o irmão. Falou coisas que ele não devia. De ladrão a imprestável acima, todos esses títulos foram dados àquele irmão. Ele não tinha como se defender. Ele não tinha como se justificar. As calúnias foram muitas. O esparramar das fofocas e das mentiras foram muito longe, foram devastadores. Um dia, aquele homem resolve arrumar aquela situação, porque ele pensou nisso: como ofereço um altar, diante do altar de Deus, a minha oferta? Não estou falando de dinheiro, não. Que tal se eu falar de uma oferta de louvor, de uma oferta de oração, de um jejum que eu quero fazer? Ele pensou: preciso ir lá naquele irmão e pedir perdão para ele, porque eu falei mal dele. Esse negócio se alastrou e ele teve o nome manchado por causa daquilo que eu disse. Ele foi na casa do irmão, falou para o irmão assim: irmão, você me perdoa, falei muito contra ti, falei mal de você, você me perdoa? Aquele irmão, ele morava numa chácara, ele tinha muita galinha na chácara. Ele caladamente, ele pegou 3 sacos e encheu os 3 sacos de pena de galinha, aquelas pluminhas que as galinhas vão soltando, e ele encheu os 3 sacos daquilo. Falei assim: irmão, faz o seguinte, você faz um favor para mim e depois eu te perdoo. Aí ele disse: o que eu quero fazer? Eu falei assim: olha, você vai lá na serra, em cima daquele monte, e vira esses sacos e esparrama essas penas. Aquele irmão achou muito fácil a tarefa. Tudo bem, teria que subir o monte, mas subir o monte com 3 sacos de pena seria manha, porque a pena é leve. Chegou lá, ele espalhou aquelas penas, voltou com os sacos vazios e disse: olha, irmão, eu fiz aquilo que tu me pediste, eu espalhei as penas. Elas voaram. Eu falei assim: agora você faz o seguinte, você pega os 3 sacos, recolhe todas as penas, coloca dentro deles e traz para mim. Ele disse assim: isso é algo impossível, porque o vento deu nas penas e esparramou elas para todos os lados e eu nunca mais na vida vou conseguir juntar essas penas. Aquele irmão disse assim para o que havia lhe ofendido, havia difamado: irmão, pois eu lhe perdoo as ofensas que tu me fez, mas saiba de uma coisa: as penas que você espalhou
nunca mais poderão ser juntadas. O que você falou de mim nunca mais vai ser reparado. Você não consegue desfazer. Antes de falar de alguém, antes de difamar alguém, antes de produzir uma inimizade com alguém, pense uma coisa. Não diga coisas que depois você não consiga desfazer. Não leve comentários a uma distância que você nunca mais poderá trazê-los de volta. Porque aquele irmão perdoou, porque esse é o papel de todo cristão verdadeiro, perdoar. Mas o estrago que foi feito à vida dele era irreparável. Não tinha como mais reparar. Porque quando começamos a criticar, falar mal ou difamar alguém, esse negócio lastra muito. Hoje, muito mais fácil, porque as pessoas difamam pela internet, pelas redes sociais. Quem controla isso? Eu quero te falar uma coisa. Se às vezes não temos paz com alguém, é porque nós produzimos esse mal. Porque nós fizemos com que a paz não exista. E a Bíblia fala assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E outro versículo diz assim: tende paz com todos, se isso depender de você. Que tal começar com um pedido de perdão? Que tal, se não dá para juntar as penas, pelo menos pedir perdão à pessoa que nós ofendemos? E que tal, se nós fomos os ofendidos, se nós tivermos um coração para perdoar, mesmo sabendo que o dano dos espalhar das calúnias são irreparáveis à nossa vida? Mas nada disso interessa. O que interessa é que nós temos uma promessa de vida eterna. E é melhor ir para o lado de Deus do que descer ao calabouço e ser preso. O inferno não é um bom lugar, mas o céu é a promessa de Deus para a nossa vida. Que Deus abençoe você nesse dia, em nome de Jesus.